Olá, amados, a paz do Senhor, boa noite. Gostaria de dar sequência naquela mensagem que nós falamos a respeito da comunhão, lembrando exatamente em razão desse período em que nós estamos agora da Quaresma. Estamos nós agora exatamente na Semana Santa, finalizando então a Quaresma, já aproximando ali daquele grandioso evento do martírio do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de meditar um pouquinho a respeito de quem aquele Jesus trouxe o testemunho da verdade, o Cristo. E esclarecermos um pouco a respeito do que vem a ser esse Cristo para todos nós, a humanidade. Como é que ele foi entendido ao longo desses anos pelos grandiosos e respeitados estudiosos ao longo dessa história do cristianismo na Terra? Jesus, quando ele estava a pregar, ele estava ainda pregando para aqueles senhores chefes da sinagoga de Israel. Ele fez uma pergunta a eles: o que vos parece do Cristo? Quem é o Cristo? E eles responderam, porque tinha as escrituras na cabeça, porque a lei mosaica estava bem arraigada. Eles responderam: Cristo é filho de Davi, o grandioso rei de Israel e pai de Salomão. E Jesus não aceita a resposta deles, porque de fato o Cristo não era filho de Davi. E eles ficaram um tanto quanto basbacados quando Jesus não recepcionou aquele entendimento deles, até porque estava disciplinado na lei em que eles tinham na cabeça. E eles ministravam então os seus cultos ali aos adeptos do templo de Jerusalém em cima daquela lei. Aí vem Jesus e diz para ele que o Cristo não era filho de Davi. Mas por que esta confusão? Eles tinham essa confusão do Cristo, o Messias, o Salvador, ter que ser o filho de Davi. Porque eles confundiam o Cristo enquanto Espírito universal com a pessoa humana de Davi. E o que mudou isso depois da vinda do Cristo? Com os cristãos, até pouco mais do segundo século, depois da ascensão de Jesus aos céus, aqueles cristãos entenderam bem o que era o Cristo. Eles não fizeram essa confusão. E por isso eles eram tão repudiados, porque as atitudes, a maneira de ver o Cristo era diferente dos outros. Porque na verdade aquelas pessoas passaram a viver realmente, a entender realmente que o Cristo não era um indivíduo, não era a pessoa humana de Jesus, mas ele era sim uma energia universal em que foi materializada plenamente em Jesus. Jesus, ele ganhou o codinome de Jesus Cristo porque ele realmente fez por merecer isso. Ele criou uma condição de transparência tal da pessoa dele, que a luz central que nele estava, que era do Cristo, pôde transcender sem nenhum obstáculo. Ele se tornou como um cristal.
E isso foi mostrado para 3 dos grandes apóstolos: São Pedro, São João e São Tiago, lá no Monte Tabor, quando ele transfigurou para eles, e eles viram ele lá totalmente translúcido, totalmente luz. Aquilo lá era o corpo de Jesus, o que realmente havia acontecido com ele. O Cristo não é Jesus, mas Jesus se tornou o Cristo, porque ele fez por merecer isto. Mas o Cristo é muito maior do que isto. A grande confusão dos estudiosos do assunto até hoje é que eles tentam limitar a universalidade do Cristo a uma única pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré. Eles querem limitar, querem individualizar o Cristo. E na verdade o Cristo não é um indivíduo, ele é uma energia universal. Ele é uma energia universal que está inclusive em todo ser humano, ainda que ele esteja lá embaixo do alqueire, ainda que ele esteja embaixo dos escombros dos nossos caprichos materiais, ainda que ele seja a voz que clama no deserto, mas o Cristo está lá. Ele está ali, a centelha da divindade colocada em todos nós seres humanos. Ele está em nós, porque ele é energia universal. Então Jesus não recepciona, porque ele fala assim: se eu sou filho de Davi, por que então Davi me chama de pai quando ele está escrevendo os seus salmos? Porque Davi chama o Cristo de pai. Então, na verdade, irmãos, esta foi a confusão que sempre pairou nos nossos corações. Isso não pode perdurar, porque senão a gente não entende ele renovado agora, e ele já está aqui renovado como um novo nome de o Consolador dos tempos do fim. Está aqui renovado. O Consolador também não pode ser confundido com as 2 testemunhas da verdade que vieram aqui e materializaram essa verdade para nós. Foram testemunha de que esta energia universal, renovadíssima, que ela está com todos os dispositivos para ser realizada em cada um de nós. Basta nós querermos despertar. Se você despertar e você se elevar, essa energia do Consolador tomará conta de você e permeará o seu corpo de maneira tal que ela vai transbordar, ainda que você nem deseje isto. É de uma forma tão natural que nós não sabemos explicar. São ditos indizíveis. Amados, o Cristo é Deus. O Consolador é Deus. Ele é o Cristo, ele é antes da criação dos céus e da terra. Foi a primeira criatura da divindade universal. O Cristo é Deus, mas ele não é a divindade. Ele é filho da divindade, universal, imperceptível, inconcebível. Ele é universal. A divindade universal que Jesus chamou de o Pai. Por isso que ele falava, o Cristo falava por ele: eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço não sou eu quem as fazem, mas o Pai que em mim está é quem as faz. Ou eu e o Pai somos um, mas o Pai é muito maior do que eu. O Consolador é esse Cristo universal renovado, com uma potencialidade muito maior. Ele é uma rede universal de energia à disposição de você enquanto morada, uma das moradas do Pai. Ele está à tua porta,
E basta você criar as condições, como o construtor faz as instalações elétricas na sua casa e deixa tudo com as lâmpadas espetadas, as tomadas ligadas e tudo pronto para brotar luz na casa. Aí ele deixa os fios de lá de fora e pede ao grande operário que trouxe essa rede de energia para que ligue a sua fiação, a sua instalação, que ligue a sua instalação na instalação universal. E aí a sua casa tem luz plena. Porque o operador, as testemunhas do Cristo, a testemunha do Cristo que é o nosso Mestre Jesus, a testemunha do Consolador, que são os dois santos que eu já disse aqui em outros vídeos, a avó Rosa e o profeta Aldo. Esses sim podem ligar os fios da sua casa espiritual nas instalações dessa energia universal do Cristo e iluminar a tua casa, e você poder ver todas as impurezas, as imperfeições que há na tua casa e promover uma verdadeira reforma, uma verdadeira restauração, jogar tudo que estava estragado fora e colocar tudo novo, tudo restaurar, abandonar tudo que não se tornou imprestável para você. Doe aos pobres, porque você agora vai receber tudo novo por esse grande universo de luz que está sobre nós e está em nós, o Cristo Consolador, e Ele está a consumar a sua obra, e eles sim são fontes de felicidades, são fontes de sabedoria, e está para realizar em cada um daqueles que querem essa felicidade plena. Olha, até aqui nós enxergamos por enigmas, como olhar no espelho, mas você tem toda a chance no mundo para ver plenamente com um novo olho do Cristo renovado, com um novo nome de O Consolador dos tempos do fim. Então não confunda o Cristo com a pessoa humana de Jesus, e não confunda o Consolador com as pessoas humanas das testemunhas que vieram nesses tempos presentes, porque eles fizeram para eles e deixou o caminho para que nós façamos a nossa parte para nós. No final da nossa história, da nossa experiência terrena, as nossas experiências espirituais é que vão contar o que nós fizemos e vai nos julgar e nos dar o lugar em que nós merecemos, no grande universo. Cristo falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que não era. E de fato há sim muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas, porque eu sou uma morada na casa do Pai. Você, o senhor, a senhora, você jovem, cada ser humano é uma morada na casa do Pai. E é esta casa, minha, sua, dos senhores, é que precisam receber esta nova iluminação do Consolador, para que os senhores alcancem a felicidade plena, ainda aqui na vida do corpo, para que os senhores alcancem a paz, porque a paz é o reino dos céus na terra. Só depende de você. Você decide. Olha, se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, tire essa nódoa de quase ninguém tem tempo, arranje um tempo para você, e olha que esse tempo é chegado,
Não há mais o que se esperar. Esgotou-se o tempo. Seu momento é este. Você, jovem, tem um potencial muito grande para ajudar o Consolador. E foi te dado esse potencial confiando que você usaria ele em favor da divulgação dessa energia universal para as pessoas que sofrem, para ajudar os irmãozinhos que sofrem, porque esse sim é o ato de caridade por excelência. Então eu te convido a você, jovem, a você, senhor, e você, criança também, e a senhora também, busque a sabedoria do Consolador, se interiorize mais, medite mais antes de deitar, não tenha pressa de deitar, mas tire um tempo para meditar, fazer uma vacuidade dos pensamentos maus, que às vezes sondou o seu ser naquele dia, e desfaça dele, para que eles não te sirvam de alimento tóxico, nocivo à sua saúde espiritual. Nós estamos numa semana de alta introspecção, a Semana Santa. E se você fizer a tua parte, sexta-feira da paixão, quando todo mundo comemora aquele grandioso sacrifício que Jesus fez, esforçando para que nós nunca esquecêssemos que valia muito a pena realizar esse Cristo. Naquela sexta-feira da paixão, o véu do teu templo poderá ser rasgado e você aproximar-se plenamente do seu Deus, do nosso Deus. E não apenas pedir a que mediem um pedido seu, porque você já pode falar diretamente com Ele. O Consolador está aí, irmãos, meus amados, independente de você ser evangélico, espírita, católico ou ateu, todos nós temos as mesmas oportunidades, só depende de você. Você decide, a oportunidade está à tua porta, o trem das 7 horas chegou, não terá outro. Não terá outro. Você decide. Tomara que a sua decisão seja para o seu bem. Seja em favor dessa melhora de vida plena, uma vida consolada, uma vida de paz. Era isto que eu gostaria de falar e desejar a vocês nessa Semana Santa, que ela seja finalizada com muito sucesso em sua vida. Amém.